Então, caro confrades, caros amigos, né, todos vocês que me incentivaram nesse trabalho, nesse estudo da psicologia, e eu gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho da pesquisa final, né, uma das pesquisas finais que eu fiz, que é sobre a adolescência ao imigrar. Então, o intuito é trabalhar um pouquinho, focar um pouquinho no adolescente, que muitas vezes nós não olhamos, nós não temos muito um olhar de cuidado com o adolescente. O adolescente muitas vezes é chamado de aborrecente pelas crises, pelas dificuldades, pelos conflitos que às vezes traz para a nossa convivência, para as nossas famílias. Então, o título desse trabalho é A Adolescência ao Imigrar. A adolescência ao imigrar foca em adolescentes, né, de 9 até 12 anos. Nós sabemos que adolescente, dependendo da definição, vai até 19, 21 anos. E foi feito um trabalho, minha colega Júlia e eu fizemos um trabalho, uma pesquisa no Centro de Integração do Migrante, lá no Brás, né, das Irmãs Servas do Espírito Santo. E esse trabalho consistiu em atender esses adolescentes, né, de 9 até 11, 12 anos e ver as dificuldades que eles têm. Esses adolescentes têm uma característica diferente dos outros adolescentes, que são imigrantes ou filhos de imigrantes. O método de trabalho foi a escutar, atender. A preocupação foi ouvir, né? Ouvir e saber da condição, da realidade deles e mostrar para eles que alguém está preocupado com eles. E isso faz toda uma diferença. Então, para iniciar esse trabalho, nós fizemos primeiro um trabalho sobre o sofrimento psíquico do imigrante. Então, nesse trabalho, nós percebemos que, seguindo um pouquinho Paul Ricoeur, ele traz 3 tipos de estrangeiros, né? Que é a primeira categoria de estrangeiro é aquele que é um turista. Então, você é turista, está a fim de viajar, vai para algum lugar e você volta. O segundo tipo é o que se chama guest workers, né? Quem vende sua força de trabalho, em contrapartida recebe dinheiro, né? E o terceiro grupo são os refugiados, pessoas que são forçadas a saírem da sua terra. E ao fazer o trabalho, nós percebemos que os últimos 2 grupos têm sempre dificuldade. Então, dificuldade em se adaptarem, dificuldade em se inserirem dentro da sociedade de acolhida. E, além disso, percebeu-se que a adaptação nem sempre é suave, né? O adulto, quando chega num país, é uma cultura diferente, uma língua muitas vezes diferente, e todo um costume diferente, e a pessoa precisa fazer essa adaptação. E aí logo nós percebemos como seria para um adolescente, como seria para essa transição para um adolescente, já que a adolescência é uma fase de transição entre a infância e a vida adulta. Então, quando chega adolescente, você fala com um adolescente, ele vai dizer, eu não sou uma criança. Certas coisas, você fala, não, eu não sou mais uma criança. Mas será que é adulto? Não, não é adulto também. E aí, certas coisas vai dizer, não, mas eu não sou adulto, né? Então, está numa fase de transição. Essa fase de transição pode ser preocupante. É uma fase que traz muita confusão, muitas crises, né? Adolescente passando por essa crise de adaptação, buscando uma resposta ao nível da religião, da cultura, da educação, das escolhas, né, fundamentais para a vida. Adolescente passa por isso. E
o imigrante, né, o adolescente imigrante vai fazer duas coisas ainda, porque além de precisar fazer essa adaptação, além de se adaptar à vida, né, a uma nova fase da vida, um monte de hormônios no corpo, esse adolescente precisa também se adaptar a uma cultura. Então, nós trabalhamos com, como eu tinha falado, com adolescentes que são filhos de imigrantes, né? Alguns nasceram no Brasil, outros nasceram fora, mas estão aqui com os pais. O que acontece? Nós percebemos que dentro da casa, né, é uma cultura, é a cultura dos pais que se vive dentro da casa desse adolescente. Então, o adolescente aprende as coisas com os pais da maneira da sua cultura, se ele é boliviano, paraguaio, peruano, né, togolês, angolano, congolês, ele vai aprender as coisas, né, a viver como tal, como os pais. Mas uma vez que pisa fora, coloca o pé fora, vai para a escola, é uma outra cultura. Vai encontrar com uma cultura brasileira que vai demandar, né, muito esforço de adaptação dele. E aí chega lá, ele encontra barreiras. As barreiras porque não sabe se abraça logo a cultura de encontro à cultura brasileira ou ficar na cultura dos pais. Será que abraçar a cultura brasileira seria ir contra a cultura dos pais ou não? Então, às vezes, pode significar isso, não? Porque nem sempre as culturas conseguem dialogar facilmente. Então, esses adolescentes chegam a um aspecto, a um momento, especialmente na escola, onde podem ficar mudos, porque quando fala tem sotaque, e aí a pessoa tem sotaque logo, então, de onde você é. Às vezes, esse de onde você é pode ser um preconceito, às vezes pode ser também uma curiosidade dos demais adolescentes. Agora, quando é um preconceito que vai com a xenofobia, o racismo e outros, é preciso a gente se preocupar. Então, é nesse sentido que buscamos aprofundar, né, essa pesquisa junto desses adolescentes que estão nessa situação, né, de trânsito, que eu chamo situação de limbo, né? Então, estão numa situação de limbo entre a fase da infância e a fase adulta e também entre a cultura dos pais e a cultura brasileira. O Brasil acolhe muitos imigrantes e até 2018 foi calculado em torno de 2 milhões e 500 mil pessoas, né, que vieram para o Brasil. Mas, em contrapartida, nós temos um número muito grande de brasileiros fora do país. Então, que é um número superior a esse número de estrangeiros que entram. O que nós podemos estar fazendo? Então, como pessoa, a gente precisa olhar para o outro e sentir as dificuldades que essa pessoa pode ter, né? Então, nós, como missionários do Verbo Divino, somos uma congregação internacional, uma congregação em que nós somos convidados a lidar sempre com o outro, o estranho, o estrangeiro, todos os nomes que nós podemos estar colocando. E o que nós podemos fazer? Acolher, tentar entender quais são as dificuldades que essa pessoa encontra, como é que eu posso estar te ajudando. E eu acho que isso é muito importante, ouvir, saber cuidar, pode mudar muitas coisas. Então, para terminar, eu gostaria de agradecer, né, mais uma vez a todos vocês que me impulsionaram, me auxiliaram, me ajudaram nesse curso de psicologia. E para nossa leitura, né, eu tenho esse livro que eu uso bastante, que é Trabalhando com Adolescentes, né, que é da Luísa Fernanda Habigzang, que é organizadora, né? Então, é um livro que é muito atual, que fala um pouquinho da adolescente, mas também ao nível dos refugiados, nós temos esse manual de procedimentos e critérios para a determinação da condição de refugiado. Então, de repente, alguém é refugiado, chega a você não sabe como ajudar, mas você pode levar essa pessoa a um centro de acolhida,
né? A Missão Paz, o CIM. Então, entrar em contato com alguém que possa estar auxiliando. Você estará mudando o mundo, você estará fazendo um grande trabalho, você estará mudando a vida das pessoas. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos vocês.